Sabe quando bate aquela época do ano em que você simplesmente se sente nostálgico? Você volta pro passado e lembra de obras que você amava. No caso, pra mim, um jovem adulto de 22 anos, a época que mais me marcou foi definitivamente entre 2005 e 2010. E durante essa época existia uma moda na indústria do cinema que eram os filmes de aventuras para crianças. As Crônicas de Spiderwick, A Viagem ao Centro da Terra, Pequenos Espiões 3D e você entendeu. A lista ela é muito grande, e provavelmente algum desses filmes que estão aí marcaram positivamente a infância de algum de vocês. E eu não sei se é porque não fazem mais ou porque eu simplesmente não fico procurando sobre, mas eu sinto falta desse tipo de filme. Eu sinto falta daquele 3D levemente questionável, ou simplesmente sinto falta das loucuras do roteiro. Eu duvido que hoje em dia faria uma cena tão amedrontadora como aquela dos esquilos em A Fantástica Fábrica de Chocolates. Jumanji, por exemplo, é um clássico, e por mais que muitas pessoas digam que ele não envelheceu bem, qualquer um que tenha assistido o filme naquela época ainda fica muito feliz toda vez que o personagem do Robbie Williams entra em cena. Enfim, durante essa época de ouro dos filmes de aventuras para crianças, um sempre me chamou mais atenção que os outros. Um filme com um 3D também questionável, com personagens estranhíssimos e com uma premissa relativamente simples, mas que por algum motivo ficou tão incrustado na minha memória que até hoje eu lembro com um carinho que eu só não sei explicar. E pesquisando sobre o Shark Boy Lava Girl na internet, eu descobri que esse filme na verdade não é tão amado assim. Pelo contrário, ele na real é muito odiado pelas pessoas. E pra mim não podia fazer sentido. Claro, o filme não é a coisa mais linda do mundo e as conclusões que ele tem também não são lá dignas de Oscar, mas ainda assim não fazia sentido uma nota tão baixa. E foi aí que eu decidi rever essa pérola dos anos 2000. E olha, mesmo depois de adulto, eu ainda mantenho todas as minhas palavras. Shark Boy Lava Girl é bom, sim. E eu vou te provar o porquê. Mas antes da gente continuar, fica aqui só um pouquinho para você ouvir a palavrinha do nosso patrocinador. A verdade é que o tempo tá passando bem rápido e a gente mal piscou e já estamos quase na metade do ano. Nesse momento pode bater aquela ansiedade, os pensamentos de o que eu deveria fazer da minha vida, ou só uma vontade de aprender algo novo, acaba batendo na porta. Se você sente que isso parece um pouco com a sua vida, fica aqui e me escuta rapidinho, porque eu gostaria muito de te falar das promoções da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, ou a EBAC para os íntimos aqui do canal. Os cursos da EBAC são bons porque eles foram feitos para praticamente qualquer pessoa, seja você que nunca trabalhou na vida ou você que trabalha, mas gostaria muito de algo melhor. Se você gostaria de ingressar em uma área musical, eles possuem um curso intensivo de produção musical exatamente para isso. Se você gostaria de editar vídeos ou até mesmo melhorar seus roteiros, eles também possuem cursos totalmente especializados. Aqui na EBAC o que não falta é a opção para o seu futuro. Clicando em cada curso você consegue ter uma noção muito boa sobre o que você vai aprender, desde a introdução até o mais avançado e até mesmo informações de carreira, como salários, busca pela profissão no mercado de trabalho e até uma projeção do seu currículo após feito o curso. E se você não tá achando isso importante agora, eu te garanto que quando você terminar você vai achar. Outra coisa muito boa é que, assim como eu falei no início, sempre tá tendo promoção na EBAC. E ainda utilizando o cupom TROPIAMAIO, você ainda ganha mais um desconto de R$200 na compra de qualquer curso que você quiser, ainda tendo a possibilidade de parcelar em até 12 vezes, sem juros, para que caiba no seu bolso. E assim, é só ler o feedback de qualquer aluno que já participou do EBAC que você consegue perceber que eles são realmente bons no que fazem. Então, se esses questionamentos sobre o futuro passam na sua cabeça, entre aí no link da descrição e dá uma olhada suave no site, sem pretensão nenhuma. O ano tá passando e a gente não pode deixar de seguir o nosso sonho antes que ele acabe. Obrigado, EBAC, e vamos pro vídeo. A história de Shark Boy Lava Girl gira em torno da ideia de que crianças não devem ser reprimidas por sonhar, porque se isso acontece, elas não só ficam tristes e amarguradas, como acabam se tornando adultos também tristes e amargurados. Por mais estranho que pareça, Shark Boy Lava Girl tem uma mensagem bem parecida com a do Pequeno Príncipe. Aquela ideia de que adultos só conseguem enxergar a superfície das coisas, enquanto crianças têm a mente livre para imaginar o que quiserem. Tá ligado? Aquele lance do chapéu e do elefante dentro da cobra. Então, aqui o protagonista é esse garoto chamado Max. Ele não só criou o Shark Boy e a Lava Girl, como ele também criou um mundo mágico e fantástico onde eles vivem, o famoso planeta Baba. O que eu gosto sobre essa história é que ela sempre vive nessa linha tênue entre a verdade e o fantástico. Às vezes parece que os sonhos do Max são reais e aparecem pra todo mundo, e depois parece simplesmente que é tudo uma obra da imaginação dele. No filme não dá pra ter 100% de certeza sobre qual dessas duas visões é a certa, e é nessa dúvida que esse filme me conquista demais.
A ideia é que a vida pessoal do Max está desmoronando. Ele sofre bullying constante de um garoto chamado Linus, o professor dele é um mala, o que, por mais que não faça dele alguém ruim, ainda é um mala, e os pais do Max estão passando pelo que parece ser um divórcio. Afinal, eles só faziam brigar o tempo todo e a mãe dizia que os dois não eram mais compatíveis. Nessa linha tênue entre o real e o imaginário, o acúmulo de emoções negativas que o Max acaba sentindo reflete também no planeta Baba, o que faz o Shark Boy e a Lava Girl aparecerem do nada no meio do colégio dele, pedindo justamente que ele fosse junto dos dois para tentar consertar esse problema. O trabalho do Max então se torna ajudar esse planeta, mas acima de tudo, ajudar as pessoas à sua volta e, claro, se ajudar. Cada uma das pessoas que convive com ele na vida real é representada de alguma forma dentro desse planeta. O professor chato se torna o Dr. Electro, essa coisa esquisitíssima que eu simplesmente adoro. O Linus, que fazia bullying com ele, se torna o Minus, ou Minus, o grande ditador do planeta Baba. E os seus pais ainda são seus pais. A única diferença é que aqui eles são felizes juntos. Tudo que o Max sonha pros dois lá no mundo real. A ideia é que os sonhos, principalmente os sonhos dentro do planeta Baba, são muito poderosos. Eles podem criar qualquer realidade possível, afinal, o céu é o limite quando você está sonhando. Por isso, Minus, junto do Dr. Electro, criaram um meio de acabar com os sonhos. Afinal, se as crianças não podem dormir, elas consequentemente não podem sonhar também. E é nesse pesadelo torturante que todo o planeta Baba vive. Porém, existe uma pessoa capaz de sonhar acordada, e essa pessoa é justamente o Max. A ideia da trama é que o Max não se lembra ou não sabe que ele consegue ter sonhos desse tipo. Então, metaforicamente, o fato dele não conseguir mais sonhar acordado dentro do planeta Baba significa que na vida real ele também está perdendo a fé nos seus próprios sonhos, justamente porque ele foi impedido de sonhar. Fosse o Linus roubando seu diário dos sonhos, fossem seus pais brigando o tempo todo, ou fosse literalmente o professor dele dizendo que sonhar é uma besteira. Durante o filme, eles tentam ir até o Reino de Gelo para conseguir uma relíquia capaz de congelar o tempo, assim dando tempo para os três conseguirem chegar até o Minus. Porém, por mais que eles tenham conseguido a permissão de ter a relíquia, ele também não pode usar, o que acaba fazendo eles perderem tempo à toa e ficarem mais frustrados ainda. O Shark Boy acaba caindo em uma provocação do Sr. Electro e morre para enguias elétricas debaixo d'água, e a Lava Girl tenta salvar o seu companheiro, porém ela acaba morrendo. Afinal, água e fogo não combinam. No meio dessa representação quase que literal da morte dos sonhos do Max, um velho companheiro aparece. O Tobor foi uma das primeiras criações do Max, praticamente o seu primeiro sonho. Ele representa para o Max toda a inteligência e sabedoria do mundo. E como o Tobor foi uma criação em conjunto com o seu pai, ele também acaba representando todo esse amor que o filho sente por ele. Na conversa com o Tobor, o Max finalmente tem uma epifania. Durante todo o tempo, ele apenas sonhou que a sua vida fosse melhor. O Shark Boy, a Lava Girl e até mesmo o planeta Baba eram válvulas de escape de uma realidade que ele não gostava. A Lava Girl passa boa parte do filme se questionando o que ela deveria ser. Afinal, na cabeça dela, o fogo era apenas destruição. Tudo que ela tocava ou morria ou ficava completamente queimada. E machucava muito pensar que o seu maior dever em vida era destruir, quando ela só queria consertar as coisas. Enquanto o Shark Boy se tornou uma pessoa extremamente dura e sem sentimentos, justamente por ter perdido seu único vínculo paterno muito cedo na sua vida. Durante um grande tornado, ele e o seu pai acabaram se separando da plataforma em que eles viviam, e desde então ele sempre viveu com essa dor de talvez nunca mais poder ficar com ele. E por mais que o Max não fizesse por mal, ficava bem claro que ele nunca se esforçava para ajudar os dois a se encontrarem, e foi quando Tobor pediu para que ele parasse de sonhar só para ele e começasse a sonhar de uma forma mais altruísta que as coisas finalmente mudaram. Ele começou a desejar o melhor pro Shark Boy, que logo conseguiu voltar à vida. E ao ver um grande vulcão ao fundo do planeta, eles também conseguiram reviver a Lava Girl. Naquele momento, a Lava Girl percebeu que ela não era caos, e sim luz. Os poderes dela iluminavam todo o planeta, assim como davam mais força para todo mundo. Até porque a gente bem sabe, o fogo, por mais que machuque ao contato, ele também simboliza a vida. Na mitologia grega, por exemplo, eles tinham o chamado fogo de Hestia, que era um símbolo sagrado de luz e paz, assim fazendo com que as lareiras trouxessem calor e prosperidade aos lares gregos. Naquele momento, ao parar de pensar apenas em si mesmo e começar a zelar pelos que ele amava, o Max finalmente tinha aprendido a sonhar acordado, e agora nada podia parar ele de derrotar o Linus. E é aqui que eu sinto que o filme tem aquela pitadinha do Pequeno Príncipe que eu citei lá no começo.
Porque durante todo o tempo a gente é levado a acreditar que o grande vilão dessa história é o Minos, o grande ditador que tomou conta do planeta Baba. Mas na real, ele é só um garoto tão perdido quanto Max. Os dois, na verdade, eram praticamente iguais. A diferença é que ele externalizava sua frustração, enquanto Max guardava tudo para si próprio. Porém, naquele momento, o Max tinha se encontrado, e ele precisava ajudar o Minos a se encontrar também. Em momento nenhum do duelo, Max tenta ferir o seu adversário. Ele tenta, na real, se aproximar dele. Enquanto Minos cria uma grande parede para se afastar do Max, o Max cria uma ponte, justamente para aproximar os dois. No final, todos eles conseguem se acertar, e a única pessoa que continua com o mesmo pensamento de dominação é o Sr. Electro, o que faz ele sair do planeta Baba e tentar destruir a própria Terra. Só que, por mais que pareça que o filme está tentando dizer que os reais vilões são os adultos que não têm uma mente pura e verdadeira como a de uma criança, a verdade é que o Sr. Electro também não era um vilão. Ele era só uma representação do estado mental do próprio Max. Então, o verdadeiro vilão dessa história não existe. Shark Boy e Lava Girl não é sobre uma aventura para derrotar um grande inimigo, como, sei lá, pequenos espiões, e sim uma jornada de autodescobrimento de várias pessoas. O Shark Boy se descobre como o rei dos oceanos e vai em busca do seu pai. A Lava Girl se descobre como a rainha dos vulcões e portadora de uma grande luz sagrada. O Linus aprende a sonhar e como isso pode fazer bem para uma criança. E o Max também volta a descobrir que sonhar não é ruim, pelo contrário, um bom sonho pode até mesmo se tornar realidade, fazendo até mesmo o casamento dos seus pais melhorar. Agora, como toda essa aventura de fato melhorou o casamento dos dois, aí você não me pergunta. Dá pra gente aceitar uns furos de roteiro aqui e ali também. Bem, e assim termina Shark Boy e Lava Girl, um filme que me marcou bastante, principalmente por ter uma mensagem tão legal que eu consegui entender e aproveitar mesmo depois de uns 20 anos. Recentemente eu também reassisti A Viagem ao Centro da Terra, e diferente de Shark Boy e Lava Girl, o filme era apenas essa grande aventura através de um mundo muito lindo. E não me entendam mal, não é que eu ache filmes que se propõem a serem apenas uma aventura legal ruins. Eu acho esses tipos de filmes incríveis, mas é inegável que Shark Boy traz algo a mais. Durante a história, uma outra personagem, chamada Marissa, é bem relevante. Ela, na vida real, é filha do professor Eletricidade, e dentro do planeta Baba, ela, por mais poderosa que fosse, vivia dentro de um castelo de gelo, sendo impossibilitada de sair porque o seu pai, o Rei de Gelo, dizia que lá fora era muito perigoso. E justamente a pessoa que derrota o Dr. Electro é a Marissa, a única pessoa que podia usar a relíquia de gelo. O que cria essa mensagem muito legal, onde ela se liberta um pouco dessa super proteção que o pai tinha com ela, aonde o pai também percebe que estava sendo um pouco abusivo, tanto que ele não deixava ela sair de perto dele durante a aula, mas no final ela consegue sentar um pouco mais atrás, já que na frente ela sentia muito frio. Então assim, quando eu li as reviews negativas desse filme, eu simplesmente não consegui entender. Novamente, a história não é perfeita, mas ela é perfeita o suficiente para uma criança assistir, entender e amar. Então, será mesmo que precisa de mais do que isso? Muitas pessoas também criticaram a qualidade do 3D do filme, afinal, outro filme de fantasia, como o próprio Charlie e a Fábrica de Chocolates, tinha saído no mesmo ano, e apresentava um 3D aparentemente muito melhor. Mas aí tem dois pontos. O primeiro é que o orçamento de Shark Boy e Lava Girl foi quase 4 vezes menor que o da Fábrica de Chocolate, então não dava para fazer milagres com 35 milhões de dólares. O que até pode parecer muito dinheiro, mas para quem conhece a indústria cinematográfica sabe, isso aí é praticamente troco de pão para Hollywood. E segundo é que eu acredito fielmente que o 3D do filme ser assim super exagerado foi algo intencional. Existe uma estética que foi muito popular durante os anos 80 e 90 e que aos poucos vem sendo revisitada nos dias atuais, chamada de Silicon Dreams. O Silicon Dreams tinha essa vibe surrealista, cheia de formas geométricas e cores muito vibrantes. O filme brasileiro de 95, chamado Cassiopeia, mostrava muito bem essa estética, com essas construções gigantescas e os personagens robóticos. E até mesmo outras obras mais antigas, como Tron dos anos 80 e muitos outros filmes e séries que estão aparecendo aí na tela. Atualmente essa estética vem sendo abraçada principalmente pelo cenário mais independente, jogos como Crude Squad e Baldi's Basics, ou até mesmo a animação super famosa do Amazing Digital Circus. Enfim, pelo nome da estética ser justamente Silicon Dreams,
Essa ideia de algo logicamente impossível, mas que no mundo da imaginação se torna real, que eu imagino que Shark Boy e Lava Girl ter adotado essa estética tenha sido de propósito, porque não faria nenhum sentido o planeta Baba ser todo tecnicamente perfeito e realista, com um CGI de pontas e máquinas muito bem feitinhas, se justamente eles queriam representar um mundo da imaginação. Então tudo nesse filme pra mim funciona muito bem. A estética combina com o tema conversa bem com a mensagem, e a mensagem é verdadeiramente positiva, o que faz de Shark Boy e Lava Girl ser um ótimo filme infantil, por mais que algumas pessoas por aí jurem de dedinho que não é. No fundo, mesmo depois de eu ter dado todos esses pontos e ter mostrado porque eu acho que Shark Boy e Lava Girl é um ótimo filme infantil, eu não descarto o fato de que tudo isso, ou pelo menos uma boa parte, seja saudosismo. E eu vou tentar explicar o que me deixou pilhado. Em 2021, a Netflix lançou um filme chamado We Can Be Heroes. Esse filme, além de trazer o mesmo diretor de Shark Boy e Lava Girl, o Robert Rodrigues, ele também traz literalmente os dois pro filme. No caso, uma Lava Girl e meio Shark Boy, porque o ator que fez o Shark Boy no primeiro filme meio que não quis voltar pra esse aqui, então o personagem dele não fala, ele só fica o filme inteiro fazendo uns gruídos parecendo um bicho do mato. Mas enfim, o que eu quero dizer é que esse filme de 2021 tem, em teoria, tudo que poderia me agradar como criança. Personagens que eu gosto, alguns atores bons que eu nem sei o que estão fazendo aqui, como o Pedro Pascal, e uma direção que obviamente me lembraria do filme de 2005. Afinal, é a mesma direção. Mas vendo We Can Be Heroes, eu só consigo sentir que eu tô assistindo a um filme genérico. E não só genérico, como ruim mesmo. Talvez porque eles não têm uma mensagem tão legal quanto a de Shark Boy e Lava Girl. Talvez porque o universo dele seja muito menos interessante que o Planeta Baba. Talvez porque ele reduz os dois personagens que eu amo a simples coadjuvantes sem peso nenhum. Ou talvez porque eu envelheci. Eu poderia ficar aqui por horas dizendo como os filmes infantis de antigamente eram muito melhores, mas eu não sei se seria justo. Claro, eu considero a saga Jumanji e Zathura muito melhores que as suas versões atuais, mas eu também preciso entender que essa versão aí se comunica muito melhor com a geração atual de crianças. E no fundo, eles não estão nem aí pra agradar um marmanjo vicenário que nem eu. Se o Pedrinho de 5 anos sorriu vendo isso, já tá bom. Quem sou eu pra reclamar? Acho que eu tô ficando tão bonzinho nos últimos tempos que até mesmo Minions tem parecido um filme mais legal. Ainda não. Talvez eu precise de um pouco mais de tempo. Enfim, já faz um tempo que eu ando nessa jornada pessoal de reassistir todos os clássicos que me marcaram. Em 2022, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre Willy Wonka, justamente após reassistir o filme de 2005. E volta e meia eu abro algum serviço de streaming e encontro aquela pequena pérola que me agradou muito quando eu era criança. Por isso, se você tiver tempo na sua agenda e saco pra fazer isso, reveja o filme. Não só esse da Lava Girl, como tira um tempo pra rever todos aqueles filmes que um dia fizeram bastante sentido pra você. Talvez vendo de novo pareça algo mais bobo, menos incrível, ou você até curta mais que antigamente, vai saber. E pra não dizer que eu amo completamente todos os filmes da minha infância, eu revi Viagem ao Centro da Terra, como eu disse lá atrás, e, sendo sincero, eu achei o filme bem mais ou menos. Na minha cabeça tudo era muito mais épico, mas no final foi uma experiência que não fede nem cheira. Sabe, o famoso filme que seria completamente esquecível se não fosse pelo fato de eu ter visto ele umas 30 vezes quando eu era uma criança. Enfim, se vocês quiserem que eu fale de algum outro filme clássico ou só quiserem compartilhar essa sua experiência aí nos comentários, fiquem à vontade. Eu vou adorar ler o tanto que eu conseguir e talvez desbloquear algumas memórias também. Eu já tô pensando em fazer um outro vídeo de um outro filme bem interessante da minha infância, mas eu quero saber a recepção desse aqui primeiro. É isso. Obrigado por terem ficado comigo mais uma vez e a gente se vê em um vídeo futuro. Tchau, tchau.